matemática e hoje, junto com o Colégio Francisco de Assis, a gente vai continuar nossos estudos de Matemática 2, falando um pouquinho sobre retas paralelas e perpendiculares e depois um pouquinho sobre polígonos também. Vamos lá? Então, olha só, gente. Retas paralelas e perpendiculares. Vamos definir algumas coisas por enquanto. Relação entre duas retas, tá? Relações de posições. Primeiro, se eu tiver duas retas se cruzando em um único ponto, essas retas a gente vai chamar de concorrentes. Ou seja, esse exemplo aqui em amarelo, a gente tem duas retas, elas estão se encontrando em um único ponto. Ou seja, são retas concorrentes. Agora, se eu tiver duas retas num mesmo plano, tá, gente, que não se cruzam, essas retas a gente vai chamar de paralelas, tá? As retas paralelas, então, ó, um jeito bonitinho da gente definir elas, ó, essas duas amarelas, a gente pode continuar elas infinitamente, que elas não se cruzam. Agora, dentro das retas concorrentes, se elas entre si fizerem um ângulo de 90 graus, a gente vai ter um caso especial, que são as retas perpendiculares. Então, ó, desenhando aqui duas retas perpendiculares, ó, elas são concorrentes porque se encontram, se cruzam, né, em um único ponto e estão fazendo entre si um ângulo de 90 graus. Símbolos para a gente representar isso, ó, gente. Temos o símbolo para paralelas. Esse símbolo indica que uma reta é paralela à outra. E esse símbolo aqui, ó, indica que uma reta é perpendicular à outra. Só uma observação, gente. Eu falei aqui, ó, que quando as retas não se cruzam, mas estão no mesmo plano, elas são paralelas. Mas e quando as retas não estão no mesmo plano? Ah, olha só. Quando as retas não estão no mesmo plano, a gente vai chamar elas de retas reversas, tá? Tem um exemplo aí, lá na página 271 do livro de vocês. Show? Continuando aqui, ó, vamos ali na página 273 para a gente poder fazer essa questão número 27. Nessa questão 27, ele pede para a gente reescrever no caderno as afirmativas verdadeiras. Aqui, para poder ficar um pouquinho mais fácil, a gente vai analisar quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Show? Então, olha só. Se duas retas que estão no mesmo plano não apresentam nenhum ponto em comum, essas retas são paralelas. É exatamente a definição que a gente acabou de ver, né, pessoal? Então, quer dizer que essa primeira, letra A, ela é verdadeira. Agora, vamos ver a letra B, ó. Retas perpendiculares não se cruzam. Ué, a gente não acabou de ver que as perpendiculares são as concorrentes e as concorrentes são aquelas que se cruzam em um único ponto? Quer dizer, então, que as retas perpendiculares se cruzam sim. Então, essa letra B está falsa. Letra C. Duas retas paralelas apresentam apenas um ponto em comum. Gente, olha a definição de paralela. Não se cruza em nenhum ponto. Quer dizer que essa C também é falsa. Agora, olha a D. Duas retas são perpendiculares quando formam um ângulo de 90 graus. Perfeito. Definição que a gente acabou de ver. Quer dizer que essa letra D é verdadeira. Show, pessoal? Eu vou pedir para vocês fazerem em casa esses outros dois exercícios aí da página 273, tá bom? Então anotem aí, ó, para casa, o restante da página 273. Show? Continuando, pessoal, ó, a segunda parte da nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre polígonos. Para falar sobre polígonos, a gente tem que começar falando sobre tipos de linha. Como assim tipos de linha? Primeiro caso, ó, primeira diferença, a gente vai ter as linhas poligonais. O que vão ser as linhas poligonais? Aquelas formadas por uma sequência de segmentos de reta. Show? Agora, temos também as linhas poligonais, então temos as linhas não poligonais. O que vão ser as linhas não poligonais? O contrário, né? Nem toda a linha vai ser formada por segmentos de reta.
pode ter trechos de segmentos de reta, mas também teremos trechos curvos. Show? Então vamos ver esse exemplo, ó. Linha poligonal. Olha essa amarelinha aqui, ó. Temos dois segmentos de reta aqui, ó, ligados. Então essa linha aqui é poligonal. Agora olha essa linha aqui, ó. Aqui é reto, mas aqui é curvo. Quer dizer que essa linha inteira é uma linha não poligonal. Perfeito, gente? Vamos aprofundar um pouquinho mais essa classificação das linhas, tá? Olha só, a gente ainda tem classificação entre linhas abertas e fechadas e entre linhas simples ou não simples. Linhas abertas são aquelas que elas têm um início e têm um fim diferentes, tá? As linhas fechadas, elas começam em um lugar e terminam no mesmo lugar, ou seja, elas não têm um início e um fim bem definido. Elas são cíclicas, tá? Se a gente colocar um lápis em cima da linha fechada e ficar contornando, a gente nunca vai tirar o nosso lápis do papel. Ao contrário da linha aberta. A linha aberta, se a gente coloca o lápis em cima de uma linha aberta e for cobrir essa linha aberta, em algum momento essa linha vai acabar. E aí a gente vai precisar tirar o nosso lápis do papel. Tá? Agora, o que seria uma linha simples e uma linha não simples? Olha só, é bem fácil. A linha não simples vão se cruzar e as linhas simples não vão se cruzar. Então ficou fácil, ó. Se as linhas se cruzarem no meio do caminho, é não simples. Agora, se não tiver cruzamento nenhum no meio do caminho, é linha simples. Vamos ver os exemplos, ó. Primeiro exemplo, essa casa aqui, ó, é uma linha aberta, não simples, ó. Ela tem um começo, tem um final e ela se cruza nesse ponto. Se tem começo e tem final, é aberta. Se cruzou nesse ponto, é não simples. Agora, olha esse exemplo aqui de baixo, ó. Se eu coloco meu dedo aqui e fico contornando essa linha, eu ficaria aqui para sempre, ó. Não tem começo, não tem fim, beleza? Quer dizer o quê? Que é uma linha fechada, tá? E ela se cruza. Por que se cruza? Nesse pontinho aqui, ó. Ou seja, é uma linha fechada, não simples. Show? Olha esse exemplo agora, ó. Ficou fácil ver a linha aberta, ó. Tem início e tem fim. E não se cruza em nenhum ponto. Então, esse exemplo aqui é uma linha aberta simples. E o último exemplo, ó. Ficaria aqui eternamente. Não tem início, não tem final, certo? Então, já sabemos que é linha fechada, porém não tem cruzamento nenhum. Quer dizer que é uma linha fechada simples. Deu para entender, pessoal? Então, olha só. Continuando falando um pouquinho de polígonos, vamos definir, então, o que é o polígono, a partir dessas ideias de linhas que nós falamos agora, ó. O que é o polígono, então? O polígono vai ser a região formada por uma linha poligonal fechada simples. Ou seja, se a gente construir uma linha poligonal fechada simples, toda a região dentro vai ser um polígono. Então aqui, ó, coloquei dois exemplos de polígonos para vocês. Show? Esses polígonos têm uma diferença entre eles, que a gente vai falar agora, tá? Esse polígono aqui da esquerda, ó, se eu escolher dois pontos dentro desse polígono e traçar uma reta, não importa quais pontos sejam, essa reta vai estar sempre dentro do meu polígono, beleza? Esse tipo de polígono a gente chama de convexo. Show? Agora olha para esse cara aqui da direita. Se eu escolho esse ponto e traço até esse outro ponto, eu estou formando essa reta aqui e tem uma parte da reta que ficou para fora do polígono. Ou seja, esse cara aqui a gente vai chamar de não convexo. Então ficou fácil, né? Convexo e não convexo. Agora que a gente já sabe o que é um polígono, a gente vai partir para os elementos do polígono. Então, vou pegar aqui como exemplo, ó, esse cara aqui, esse polígono. Vamos falar sobre os elementos dele, tá?
O que seriam os vértices? Seriam esses pontos que estão, ó, ligando os segmentos de reta que formam o nosso polígono. Então, ó, vamos marcar aqui os vértices? São esses 4 pontos que estão aqui, ó, de vermelho, tá? Vou nomear esses pontos. Então, ó, os vértices nesse exemplo seriam os pontos A, B, C e D. Agora, o que seriam os lados do polígono? Ó, vamos marcar os lados? Marcamos os lados. Então, ó, os lados são essas retas amarelas aqui, ó. Então, AB, BC, CD e o DA. Então, esses 4 caras são os 4 lados desse polígono do nosso exemplo. Opa, desculpa, me embolei. Ângulos internos. O que vão ser os ângulos internos? Ó, vamos marcar os ângulos internos. Esse Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Esses 4 ângulos aqui vão ser os nossos ângulos internos do polígono. Reparem uma coisa, ó. Eu tenho 4 vértices, tenho 4 lados, vou ter então 4 ângulos internos. Esses valores sempre vão ser iguais, tá, pessoal? Mais um elemento, ó, diagonal. O que é a diagonal de um polígono? É quando a gente liga os vértices do polígono, mas não está formando lado. Como assim, Luciano? Se eu ligo o vértice A com o vértice B, eu estou formando lado. Então não é diagonal. Agora, se eu ligar o vértice A com o vértice C, eu não estou formando lado. Quer dizer que esse cara vai ser diagonal. Da mesma maneira, ó, se eu ligo o B com o D, também vai ser uma diagonal. Vamos marcar então as diagonais, ó. Diagonal AC e diagonal BD. Foi, pessoal? Esses são os elementos dos nossos polígonos. Mas como que a gente pode classificar esses polígonos? Uma classificação muito importante que dá nome a esses polígonos é relativa ao quê? A quantidade de lados que esses polígonos têm. Ou a quantidade de ângulos internos que eles têm. Que a gente já viu que é o mesmo valor, né? O mesmo número. Então, olha só. Por exemplo, um triângulo vai ser um polígono de 3 lados. Aqui, ó, um exemplinho de triângulo. Um quadrilátero vai ser um polígono de 4 lados. Então, ó, um polígono de 4 lados pra gente ver. Um pentágono vai ser um polígono de 5 lados. Então, ó, sobe aí um pentágono. No livro de vocês, lá na página 277, tem todas essas outras nomenclaturas, tá? Então, vejam aí o restante dessas classificações na página 277. Beleza, gente? Só uma observação. Quando esses polígonos tiverem todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais também, a gente vai dar um nome especial para esse polígono, que é polígono regular. Então, polígonos regulares são aqueles que têm todos os lados e todos os ângulos internos iguais. Show? Vamos fazer agora, ó, esse exercício número 30, aí da página 278. Nessa questão, ele fala o seguinte: classifique cada uma das linhas em aberta simples, aberta não simples, fechada simples ou fechada não simples. Vamos classificar esses caras? Tia, não tá igualzinho do livro, não tá igualzinho, mas tá parecido, tá? A tia tentou fazer aqui o máximo parecido com o do livro de vocês. Olha aí na letra A, ó, tem início e tem fim, ou seja, já sabemos que é aberta. Se cruzou em um ponto, ou seja, é uma linha aberta não simples. Letra B, ó, tem início e tem fim, certo? E não se cruza em nenhum ponto, ou seja, aberta simples. Letra C, ó, não tem início, não tem fim, beleza? Não se cruza em nenhum ponto, então agora é fechada simples. Show, pessoal? Letra D, ó, tem início e tem final, já sabemos que é aberta, não se cruza em nenhum ponto, aberta simples também. Agora, olha essa letra E, ó, vou escolher começar daqui. Ficaria aqui para sempre, ó. Quer dizer que essa linha é uma linha fechada, tá? Não simples, porque não simples, ó, tá se cruzando nesses 5 pontos ali.
E o último caso, ó, também não tem começo, não tem final. Opa, me perdi. Ó, ficaria aqui para sempre, certo? Quer dizer que é uma linha fechada, se cruza nesse ponto. Então é fechada, não simples. Show? Tia, e se fosse classificar em linhas poligonais e linhas não poligonais? Essa questão não está pedindo isso, tá? Mas vamos comentar aqui rapidinho, ó. Formou curva, não poligonal. Só segmentos de reta, poligonal. Tem curva, não poligonal. E assim por diante. Beleza, pessoal? Vamos fazer o 31 também, ó. Na questão 31, ele pergunta assim: o que são linhas poligonais? Acabamos de falar, né? São as linhas formadas somente por segmentos de reta consecutivos e não colineares. Beleza, gente? Como assim não colineares? Estão fora da mesma reta suporte. Show? Aqui a gente fecha nosso conteúdo, ó. Não esqueci, dever de casa que eu comentei ao longo do vídeo, ó. Eu quero que vocês terminem a página 273 que a gente começou e também terminem a página 278 que começamos agora a fazer a 30 e a 31. Beleza? Se tiverem dúvidas, mandem aqui nas turmas do Google Classroom. Beleza? E também tirem suas dúvidas nas lives ao longo da semana. Tem live com professores aí a semana inteira para vocês tirarem as suas dúvidas. Show, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Um beijão e até a próxima!